Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nós já estamos em transmissão simultânea, aperfeiçoando um pouquinho cada dia, graças aos nossos voluntários aqui, para que possamos compartilhar, fazer uso da tecnologia para compartilhar o conteúdo da nossa reunião com quem não pode estar aqui conosco por alguma razão, seja de saúde, seja de trabalho, mas felizmente nós temos a oportunidade, a estrutura dessa casa para fazer a transmissão simultânea. Então, vamos chegar mentalmente, espiritualmente também à nossa casa. Agora é o momento de desligar todos os aparelhos eletrônicos, para que nós possamos, então, ouvir a oração, participar da oração e ouvir a leitura que o João Pedro nos fará. Boa noite a todos. E dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos agora fazer a prece para que possamos entrar em conexão com a atmosfera dessa casa. Vamos fechar os nossos olhos, acalmando nossa mente, o nosso coração, tentando deixar lá fora todas as nossas preocupações, as nossas aflições, para que possamos nos conectar com todas as benesses que serão derramadas nessa noite. Peçamos o amparo e a proteção dos amigos espirituais, a todos os trabalhadores dessa casa de oração, a todas as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, as equipes médicas, equipes regeneradoras, as equipes afins a esse estudo do Evangelho, agradecendo sempre a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade dessa existência que tem nos trazido muitas provas, mas também muito avanço, sempre com perseverança, com esperança e muita fé. Que o nosso mentor nos acompanhe. Peçamos também a permissão do mentor dessa casa, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, sua falange de cura, que equilibra sempre os nossos corpos físico, mental e espiritual. E com Jesus, nosso mestre e amigo, façamos a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios benditos, que todo esse manancial de bênção aqui derramado atinja todos os aflitos, os necessitados, a todos os nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul e nas guerras que campeiam ainda no nosso planeta. E em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciado os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Deixa eu pegar o microfone. Agora sim, boa noite a todos. Hoje, então, a gente vai dar sequência aqui na leitura do capítulo 17, com a parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muitas gentes, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu,
porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60 por 1, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100, e outro 60, e outro 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais elas não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando das mesmas nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes. Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. Desses, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Que assim seja. Uma vez mais, boa noite a todos e todas. Por mais que a gente leia obras e obras sobre a vida de Jesus, e são 60 mil só na língua inglesa. Está muito em moda a palavra influencer, né? Os jornais esse fim de semana mostraram que o mercado de influenciadores só no Brasil vai movimentar R$500 bilhão. E nós sabemos que muitos deles não passam de parpite. Sabe parpite? Com o cotovelo assim no balcão. É impressionante como se colocam na condição de formadores de opinião, mas na hora que você vai ver o conteúdo... E muita gente que acaba se informando pelo WhatsApp se torna refém desse tipo de manipulador, de manipuladora. Vocês devem estar acompanhando também quantos e quantas que passam dietas de não sei o que, morrem porque fizeram da cabeça deles, sem acompanhamento médico. Ou aquele outro coach que levou não sei quantas pessoas para cima de uma montanha, um que fala que faz a pessoa ficar rica em um ano, em R$1 milhão em um ano, expôs 26 pessoas ao risco de morte. Então, mas papel e microfone aceita qualquer coisa, né, gente? Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos lendo, com o que nós estamos escutando, porque tudo isso interfere no nosso padrão de vibração.
A gente não entra numa... Vou usar um exemplo que o nosso Emmanuel usa. A gente não entra numa quitanda e sai pegando de tudo, se está podre, se não está, se está estragado, se não está. A gente escolhe. Nós precisamos ter esse critério quando estamos nas mídias sociais. Eu não sou especialista em mídias sociais, mas a gente vai aprendendo, né? E aquele raciocínio que sempre eu recomendo, aquele documentário, O Dilema das Redes, ele explica, ele desenha isso para a gente entender. Se o acesso é gratuito, como que eles ganham bilhões de dólares? Prendendo a nossa atenção. E como é que prende a nossa atenção? Nos agradando. Então, os psicólogos, psiquiatras, engenheiros que constroem essas redes sociais, através dos cliques que nós damos, eles vão entendendo a nossa personalidade e esses algoritmos vão colocando na nossa frente aquilo que nós gostamos. E, sem perceber, vamos ficando dentro de uma bolha. Porque nós estamos dizendo do que a gente gosta. E nós estamos dentro de uma bolha e o estrago está feito. Só chega até nós informações que vão nos agradar e nem sempre nos instruir, revelar a verdade. Bom, mas e tem como fazer voltar atrás essa história de mídias sociais? Voltar atrás não, tem como disciplinar. Não por coincidência, lei de causa e efeito, os 10 países que aparecem no topo do ranking de melhor qualidade de vida regulam as mídias sociais e proíbem o acesso a menores de 14 anos. Ontem teve uma reportagem sobre isso. Então, quem tem menos de 14 anos é proibido, quem tem entre 14 e 18 com autorização dos pais e na maioridade é livre. Não por coincidência, os 10 países que estão no topo do desenvolvimento humano medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano e de Qualidade de Vida, regulam as mídias sociais. Então, nós estamos mais do que advertidos, mais do que instruídos, de que mídia social nem sempre é lugar de informação, de aquisição de conhecimento. Troca, mas troca o quê? Com quem? Quando? Como? Com qual objetivo? Porque nós sabemos que essas mídias sociais, essas plataformas de mídias sociais, estão colocando em suas prateleiras informações sabidamente inverídicas que promovem a morte, a violência. E o nosso país ainda não regulou corretamente isso, confundindo com liberdade de expressão. Não é. Liberdade de expressão não é liberdade de matar, de provocar doença, violência. Não. Você não coloca ali na porta uma loja de armas e qualquer pessoa tem acesso a isso. Existe uma regulação. Você não abre uma sorveteria e vende o sorvete do jeito que você quiser. A vigilância sanitária regula como fazer isso. Ué, se regula o comércio de alimentos e serviços, não vai regular o comércio de comunicação? Então, nós estamos ainda discutindo isso para melhor fazer. Muito bem. Até lá, estamos advertidos. Existem os bons documentários, eu estou citando apenas um deles aqui. Existem as páginas confiáveis, os veículos tradicionais e confiáveis. O que você pode discordar é da linha editorial de um ou do outro. Com o tempo a gente vai aprendendo a discernir. Mas é difícil um veículo que tem CNPJ, que responde perante a justiça se publicar alguma informação sabidamente inverídica, ele vai responder na justiça por isso. Já um veículozinho que está por aí faturando verba de publicidade e dos influencers, vai responder para quem? Você não sabe se o roteador do cara está lá em Hong Kong, né? Se está em Xangai. Uma vez um policial federal falou, eu recebi uma ofensa que era cabível de punição, de processo, e nós estávamos trabalhando junto no âmbito da Operação Sevandis, e ele me falou, Papa, eu posso fazer, mas e se o roteador desse cara estiver em Pequim? Você quer minha opinião? Quero. Não vamos perder tempo com isso. Obrigado, vamos partir para outra. Eu disse para falar dos influencers, né? 500 milhões.
Então, estamos advertidos e instruídos. Mas o maior influencer de todos os tempos está conosco aqui, estamos reunidos em torno do Evangelho de Jesus. 60 mil biografias só na língua inglesa. Imaginem isso. Mudou a história do mundo. Imaginem o poder de persuasão desse homem numa sociedade na qual ainda havia pessoas escravizadas, garantido por lei. Como que ele levava esperança para essas pessoas? Na miséria, doentes, escravizadas, os homens de bem do farisaísmo colocando armadilha para ele, é justo pagar tributo a César, né? E ele só não era bobo, né? Orai e vigiai, a pureza dos pombos, mas a prudência da serpente. Raça de víboras, se dirigia assim aos fariseus, aos saduceus. Túmulo caiado por fora e podridão por dentro. Ele sabia muito bem onde ele estava. Não caiu nas cascas de banana que jogaram para ele, ao contrário, usava as cascas de banana para passar uma lição, como foi o caso do tributo a César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O sentido, se você está impedido de mudar as circunstâncias, ou se mudar as circunstâncias você está impedido, você está desimpedido de mudar a sua substância. E a parábola do semeador de hoje traz essa questão. E é raríssimo, eu não me lembro de outra, que Jesus explica o significado da parábola. Essa ele entra no detalhe do detalhe do detalhe. E eu acho linda essa imagem que Mateus descreve para a gente, que ele fala que muitas pessoas rodearam Jesus, ele teve que pôr a canoa para dentro do mar, ele fica lá na ponta e as pessoas na praia assistindo a pregação. Não dá vontade de viajar e a gente está no meio dessa multidão? Mas nós estamos, vamos firmar o pensamento e nós estamos diante de uma parábola que tem tudo a ver com a escala evolutiva nossa. Ele fala daquele, do semeador saiu a semear e algumas sementes caíram no pedregulho. Aí ele vai e explica. São as pessoas que escutam, mas não ouvem, não prestam atenção. E você viu que o termo que ele usa? Espíritos malignos atrapalham o entendimento dessa pessoa. Ah, mas será que é assim mesmo? Eu anotei isso aqui porque eu quero falar disso. Gente, a história que o demônio, o diabo, atentou Jesus no deserto, nós sabemos que o demônio e o diabo da teologia convencional não existem. Por que não existe, gente? Porque se Deus fez um filho sem conserto, um filho que não esteja submetido à lei de progresso, ele não é filho de Deus. E nós sabemos que a crueldade tem limites. Num dado momento, a providência divina vai promover uma interrupção para que essa pessoa, esse irmão nosso, essa irmã nossa, fazer as reflexões que a vida vai provocar, fazê-lo normalmente por traumas doloridíssimos, a ficha vai cair. Quando a ficha cai, o abalo é tão profundo que pode desestruturar mentalmente, e isso nos ajuda a entender alguns casos de deficiência, ou de neurodeficiência, ou de neuroatípicos, como se diz hoje. Então, todos estamos submetidos à lei de Deus, sem nenhuma exceção. Então, não era o demônio ou o diabo que estava tentando Jesus, era um espírito maligno, que tentou dobrar ele. Lá nas profecias está escrito que o Filho de Deus vai pular do alto daquela torre e será salvo pelos anjos. Ao que Jesus vira para ele e diz, bobalhão. Não foi assim, né, Oriente, que ele falou? Não falou bobalhão, eu que estou falando. Ele disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então a gente toma vacina, olha para atravessar a rua,
vai no médico fazer check-up depois dos 40 anos, todos os anos, a gente se cuida, se alimenta bem, dorme bem, faz atividade física, porque não tentarás o Senhor teu Deus. O doutor da UTI está ali, ele me ensina quanto que um paciente que vai para uma UTI e é fumante, se eu não errei direito a lição, em torno de 3 vezes mais tempo ele fica ali do que um não fumante. E não é castigo de Deus, é porque o pulmão daquela pessoa é incapaz de fazer a troca gasosa que o pulmão de um não fumante faz. A troca gasosa, o oxigênio que vai devolver saúde, o fumante tem sequelas que ele não consegue absorver nos níveis do não fumante. E por aí vai. Então nós estamos atendendo a resposta que Jesus deu para o espírito maligno: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas era um espírito maligno. Os mesmos que iam lá infernizar, tentar atrapalhar o serviço do Chico Xavier. Lembra que o Chico falava que também recebeu algumas visitinhas indesejadas? E Jesus fala disso, me atrapalhei aqui, Jesus fala disso quando ele nos conta também a parábola do bom samaritano. Um homem viajava de Jerusalém a Jericó. E nós já trouxemos para a nossa análise a interpretação do Humberto de Campos, que viajar de Jerusalém a Jericó também é uma metáfora. Jerusalém, a cidade sagrada; Jericó, a cidade do comércio, dos portos, do dinheiro, da tentação, do desvio da nossa atenção. Que ele fala aqui na parábola do semeador também, naquele caso, o terceiro, né? Ele recebe a semente em meio às pedras, não forma raiz, e os afazeres do mundo distraem. Quando Jesus fala, ajuntai, não ajuntai, cuidai primeiro das coisas dos céus, e tudo mais lhe virá por acréscimo. Cuidar das coisas do céu não é ficar uma vida contemplativa, mas em meio à vida terrena de espíritos encarnados, que precisa trabalhar, pagar roupa, remédio, dinheiro, aluguel, e etc., dar a Deus o que é de Deus. As circunstâncias do espírito encarnado é do trabalho, é da doença, de aprender a trabalhar doente, de cuidar de filho, de educar filho, de cuidar das circunstâncias dos espíritos malignos. Essas são as nossas circunstâncias, mas nós estamos desimpedidos de dar a Deus o que é de Deus. A gente está desimpedido de compreender, de perdoar, de ser justo, de ser honesto, de ser leal, de ser fraterno. Nós estamos absolutamente desimpedidos, mas nós estamos em ação. E aí é o fruto que cai numa terra que rende 100 por 1. Então, Jesus, além de contar a parábola, ele explica. Só fechando o raciocínio da parábola do samaritano, do bom samaritano, eu já falei isso várias vezes aqui, mas aquela interpretação do Humberto de Campos é que Jerusalém a Jericó é quando nós baixamos a vibração. E nós somos assaltados pelos espíritos malignos. Qual o nível de crueldade desse espírito? Não sabemos. Mas é a gente que abre a porta, por alguma razão. Ou é invigilância, ou há uma relação que nós nos aproximamos. Qual o problema disso? Nenhum problema. No passado, nós tínhamos a visão mais turva do que hoje. Hoje estamos nos iluminando pelo Evangelho, pela instrução. Nós estamos nos iluminando pelas informações. Mas nós não éramos assim. E evidentemente falhamos. E estamos aqui, obedientes, agradecidos pela pedagogia divina, que determina dar a cada um segundo suas obras. Então nós vamos olhar o efeito, a gente deduz a causa. Por que o efeito é esse? Voltando ao Rio Grande do Sul, que você corretamente pediu pelas nossas orações. Aquilo é o efeito. A causa, a ciência está nos informando. Há 40 anos, pelo menos, quando teve a ECO 92 aqui no Rio de Janeiro, a mais importante de todas as conferências do clima,
que a ONU produziu foi aqui no Rio de Janeiro. Então, há 40 anos, nós já temos convicção de que a ação humana de arremessar gases do efeito estufa para a atmosfera provoca um agravamento do efeito estufa e, portanto, iria provocar os extremos climáticos. Durante décadas, os negacionistas e agora alguns malandros estão dizendo que isso é conversa fiada. Conversa fiada de quem? De quem está tirando proveito disso. As populações mais vulneráveis é que não são. O efeito está aí. A causa é essa bolha de calor que nós estamos vivendo aqui na região sudeste. É que a gente vai esquecendo o noticiário, mas dia 6 de setembro de 2021, quando a tua sobrinha Júlia fez 19 anos, Ribeirão Preto teve a pior qualidade do ar do estado de São Paulo. Medido pela CETESB, com material particulado, que a gente não vê. É um fio de cabelo dividido por 1000, o material particulado. E que vai parar no nosso pulmão e fica. Mas a ciência está falando isso. Olha, nós vamos se continuar nesse ritmo, consumindo aquilo que a natureza não está dando conta de repor, nós vamos sair da crise climática para uma emergência climática. E a emergência climática são os extremos climáticos. Essa seca aqui. Já não era para estar um friozinho gostoso? Tem maio aqui em Ribeirão que faz um friozão. O irmão da minha avó, que está fazendo 100 anos agora, ele mora em São Caetano do Sul. Ele veio para Ribeirão uma vez no aniversário da dona Geni, e eu falei, tio, põe roupa, porque minha avó já fez a passagem faz uns 15 anos, 14 anos. Eu falei, põe roupa porque tá frio em Ribeirão. Ele, Ribeirão faz frio. Colocou uma camisetinha polo e foi passear comigo. Congelou, tive que levar ele embora. Porque quando vem aquela friaca aqui para a Baixada, que fica aqui uns 2... Eu até brinco, né? Eu vou trabalhar em São Paulo há 40 anos. E eu digo que o frio de Ribeirão é assim. Tá frio, não estava? Mas era para estar aquele friozinho gostoso aqui. Nada. Uma bolha de calor. Isso é extremo climático. E o agricultor que não tem dinheiro para irrigar a sua propriedade está vendendo para aquele que tem. E que se não for a irrigação, os rios voadores não chegam aqui. E os rios voadores que vieram lá da Cordilheira dos Andes e deveriam estar irrigando essa região aqui, trombaram com aquela frente polar que veio do sul e desabou aquele tsunami de água no Rio Grande do Sul. Isso é o efeito. Tem causa. Nunca um cientista descobriu que existe um efeito sem uma causa. Voltando para as nossas questões do nosso solo, né? Como é que está o nosso solo? A gente é pedregulho, a gente nem escuta, a gente escuta e presta atenção. Aí olha que bonito que ele fala no final. Mas vós outros, ele fala, ouçam a parábola do semeador, presta atenção. Porque segundo nos informa o nosso querido e estimado Chico Xavier, nenhum de nós pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo fim. E nós já reconhecemos Jesus na condição de divino mestre e Senhor. Pois não. Não somos mais pessoas escravizadas, pelo menos em lei. Mas muitas vezes o somos por nós mesmos, reproduzindo um padrão de conduta que não é o de Jesus. Olha que interessante essa anotação do nosso estimado Emmanuel. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, vou repetir, Orieide. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício e pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre. É possível. Mas é certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. É possível que você admire, mas é provável que você não está do lado dele.
E como é que fica do lado dele? Ama o teu inimigo, bendiga aquele que te calunia, ora por aquele que te persegue, oferece a outra face. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós estamos desimpedidos de ser justos, leais, fraternos, de se preocupar com o que tem no nosso entorno, de levar para quem não tem aquilo que, graças a Deus, a vida nos trouxe. Aliás, gente, nós precisamos de voluntários. A Associação Nipo, que é parceira nossa em várias atividades aqui, aquela mesma que faz o festival, fazia o Festival Tanabata, eles terão 4 dias de festa junina. E ofereceram para a gente arrecadar os alimentos que serão doados. Eles não cobram ingresso. É 1 quilo de alimento. E ofereceram para a gente, porque sabe que a gente tem o dispensário, que atendemos as famílias e temos a creche Vovó Meca. Então, quem pudesse voluntariar, 5 e 6 de 15 e 16 de junho, 14 e 15 de junho, 5 e 6 de julho. Vem conversar comigo no final. E por fim, vamos relembrar mais um trecho do nosso Emmanuel. Ah, Marquinho, mas é difícil essa história de amar o inimigo, de bem dizer aquele que nos calunia. Né? No nosso atual estágio evolutivo, determinadas circunstâncias provocam, Isildinha, aquele ataque de urticária agudo que começa na unha do pé, corre pela coluna, sobe, que você tem vontade de precipitar o regresso da pessoa à pátria espiritual. Aí você presta atenção, fala, o que eu posso fazer para não piorar a situação, mas para melhorar a situação? Ouvindo Jesus. É difícil? Muito. Quantas encarnações? Tem gente que nem cogita disso aqui. Tem gente que ainda confunde perdão com covardia, como os fariseus falavam. O Emmanuel conta isso no Paulo Estevam. Esse Jesus de Nazaré, os fariseus falavam, está amolecendo o caráter da juventude judaica. É olho por olho, dente por dente. Jesus não. Olho por olho, dente por dente é a fraqueza. A coragem é o perdão. E a gente ingressa num novo mundo, gente. E aí, Emmanuel nos lembra que Jesus subiu a régua. Né? Não tem a prova da régua lá, que a moça... a olímpica? Porque ele anota lá no Fonte Viva, a primeira epístola de Pedro, que só escreveu 2, mas a primeira ele diz, pois para isso é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por nós, deixando-vos exemplo que lhe sigais as pegadas. E aí, gente, cada um que vai voltar para casa, porque o orador é limitado, e pegar o Evangelho, 2, 3 páginas por dia, para tomar contato com isso. Né? Não é gostoso de manhã? Pão com manteiga, um cafezinho... E o Evangelho? E o pão da alma? Nós vamos ficar lá no terra a terra? Ou nós vamos elevar o olhar espiritual para melhor perceber onde nós estamos e como nós estamos? Porque aqui nós estamos, mas como? Nós somos igual ao fariseu? Nós somos igual ao materialista? Que tem muito materialista mais ético do que muita gente que bate no peito e fala que é cristão e está por aí espalhando a morte, né? E aí o Emmanuel finaliza assim, ninguém recue diante do sofrimento ou da dificuldade. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, na edificação da vida, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. Com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou ao próprio benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Deixando o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. É desafiador. Mas a gente reencarnou para quê? Se a gente faz as mesmas coisas, a gente obtém os mesmos resultados. E cá entre nós, nós queremos
essa sintonia. Nós queremos estar à altura dessa régua que Ele nos trouxe, nesse padrão espiritual proposto por Jesus, não pelos espíritos malignos que estão por aí, obsediando, falando besteira, jogando tempo fora. Nós estamos matriculados na escola do Cristo. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos pedir para a Sene, então, coordenar que os nossos médiuns se preparem, então, para a transmissão dos passes, sob a coordenação da Sene. O Léo tinha compromisso de trabalho hoje, então nós vamos, no escurinho do cinema, pedir para a nossa fisioterapeuta e o Paulinho colocar uma musiquinha gostosa. Obrigado. É isso, Rose. Aliás, o Chico brinca que Deus não perdoa ninguém, né? Porque Ele entende. Nós vamos, então, elevar o nosso pensamento a Jesus, que reconhecemos por Divino Mestre e Senhor. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance agora, pelo espelho do pensamento, pela força da oração, suplicamos compartilhar esses recursos espirituais, promovendo a saúde, o bem-estar, levando inspiração, discernimento, restaurando a atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho, de quem quer que nos lembremos agora. Vamos para o passe.